Bom, queria pedir para você abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Nos próximos domingos, nós estaremos meditando nos textos que estão tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Estes dois capítulos, eles trazem 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Então, à medida que João vai escrevendo o livro do Apocalipse, ele relata aquilo que o Senhor está dizendo às igrejas da Ásia Menor. Algumas orientações, ponderações, tudo aquilo que o Senhor vê na vida das comunidades. As 7 igrejas da Ásia Menor, elas representam também as igrejas no decorrer da história. A nossa igreja, as igrejas enquanto comunidade cristãs, ou seja, a palavra que Deus dirigiu àquelas igrejas são cartas que são dirigidas a nós também. Este é o mover de Deus por meio da sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, porque ela não tem tão somente a ação de falar com aquela comunidade naquela época, mas através da ação do Espírito, esse texto fala conosco hoje também. Nós interpretamos as Escrituras e trazemos para nós. E eu coloquei como tema da nossa reflexão um tema com o propósito de gerar em você, em nós, uma profunda reflexão. O tema nosso é Igreja em Colapso. O objetivo dessa série de mensagens é nós termos, não só aqui no tempo de culto, de adoração, uma reflexão sobre a igreja enquanto comunidade, mas também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós refletirmos sobre a igreja, tanto na sua presença na nossa vida, quanto na relevância dela para as pessoas que estão ao nosso lado. A igreja como comunidade de fé, a igreja como corpo de Cristo. E essas cartas às igrejas da Ásia Menor são textos bases, são textos fundamentais para a reflexão a respeito da igreja. Coloquei o termo igreja em colapso. Estava lendo um livro do Charles Swindoll, e o tema do livro do Charles Swindoll é igreja desviada, o tema que ele colocou no seu livro. E ele usa uma expressão que eu achei muito interessante, que ele trouxe um termo que é erosão. Ele começou a comparar a igreja, e no caso do Charles Swindoll, a igreja nos Estados Unidos, a igreja americana, visto que ele é um pastor norte-americano, ele começou a mostrar como a erosão se dá como um fenômeno geográfico, algo que vai ruindo, algo que vai causando uma queda até chegar ao ponto máximo de deteriorização. E ele compara isso com a igreja. Ele diz que às vezes a igreja ela vai passando por um processo de deteriorização, a erosão vai tomando conta, a igreja vai perdendo a sua força, a igreja vai perdendo a sua relevância, a igreja vai perdendo a sua importância, a igreja vai se tornando um lugar indiferente para as pessoas. A igreja deixa de ser igreja, ela continua sendo uma comunidade, continua sendo uma instituição, ela continua tendo o seu patrimônio, ela continua tendo o seu prédio, a sua estrutura, mas ela pode não conseguir comunicar às pessoas o Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que o livro do Charles Swindoll trabalha. É bem provocante, né? É algo que mexe conosco, porque se nós estamos aqui hoje, num domingo à noite, num feriado prolongado, no meio de um clima chuvoso, é porque a gente sabe que a igreja ela tem uma responsabilidade de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, nós enfrentamos as crises da igreja numa sociedade pós-moderna. Por que é tão difícil as pessoas se ajuntarem, se agregarem? O que acontece com a igreja no século XXI? O que acontece com a igreja no Brasil? Então, nos próximos domingos, eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre isso e as minhas mensagens vão ser um pouco provocativas. Então, que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração e que nós possamos levar as nossas reflexões para casa, porque se nós não ouvirmos a voz do Espírito e não formos uma igreja que esteja submissa ao senhorio de Jesus, a tendência é a igreja ruir. A tendência é a gente perder força, a tendência é a gente não conseguir se comunicar com as novas gerações.
A tendência é a gente falar e responder perguntas que mais ninguém está fazendo. A igreja, às vezes, se estaciona no século XVI, no período da Reforma. O século XVI foi muito importante para a igreja cristã, mas o século XXI tem outras perguntas totalmente diferentes do século XVI. Estamos respondendo as perguntas do século XXI, ainda estamos dogmaticamente só falando do século XVI, do século XVII. A igreja, ela precisa ouvir a voz do Senhor. Então, a nossa reflexão vai passar muito por esses assuntos. Uma reflexão do porquê temos hoje quase o mesmo número de pessoas nas igrejas evangélicas cristãs, comparado ao número de igrejas, ou melhor, comparado ao número de pessoas que já passaram pelas igrejas, mas hoje não querem igrejas, são considerados desigrejados. Como é que a igreja chegou nesse fenômeno de ter tantas pessoas quanto estão assentadas nos bancos das igrejas hoje pelo Brasil, que não querem mais nada com a igreja, que dizem, eu sou cristão, sou evangélico, mas eu não vou a igreja nenhuma. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas esse fenômeno tem acontecido. Por que isso acontece? Não vou entrar em todos os assuntos hoje, porque senão a minha mensagem fica mais uma palestra do que uma pregação, mas isso acontece e tem razões para isso acontecer. Alguns casos podem não ter justificativas, mas alguns casos têm justificativas. E como nós responderemos a isso? E aqui no capítulo de número 2, a partir do versículo 1, a primeira carta é endereçada à igreja de Éfeso. E aqui nós temos o seguinte texto: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Amém até aí. O texto bíblico que nós acabamos de ler, ele tem como mensagem central a advertência de Jesus à igreja de Éfeso, de que eles haviam abandonado o primeiro amor. Dentro das mensagens que é dada à igreja, a ênfase principal está no abandono deste amor profundo, genuíno, sincero para com Deus. Dentre todos os versos que nós acabamos de ler, a preocupação de Jesus é alertar a igreja, alertar a comunidade, para que ela possa retornar à prática que ela tinha desde o início. É interessante que a igreja de Éfeso era uma igreja que possuía muitas qualidades, muitas características que são elogiadas por Jesus, muitas características que são postas, que deve gerar em nós até mesmo inquietação, porque quando você lê os primeiros versículos, nós vemos uma igreja que estava constantemente realizando ações que poderíamos colocá-la como algo em favor do próprio reino de Deus. Ele diz que a igreja era uma igreja que trabalhava. Olha, eu conheço o teu labor, eu sei o quanto vocês se esforçam. O labor refere-se à atividade, à ação que era realizada pela vida da igreja. Era uma igreja operante, era uma igreja que desenvolvia o seu trabalho. Era uma comunidade, se nós fôssemos falar nos dias de hoje, era uma comunidade cheia de programações. Ela tinha realizações de atividades, ela tinha uma agenda cheia, ela se reunia para poder fazer o que era preciso enquanto comunidade cristã. E ele continua dizendo, olha, além de ser uma igreja que é laboriosa, que trabalha, que se envolve, que se engaja, vocês são perseverantes. Era uma igreja que não só trabalhava, mas era também uma comunidade que perseverava, que não desistia
diante das barreiras que podiam surgir, diante das adversidades que a sociedade de Éfeso podia causar à própria igreja. Era uma igreja perseverante. Se você tentar colocar isso na sua própria vida, você vai ver uma pessoa que exerce um trabalho, que tem as suas atividades, mas que está sempre ali fazendo o que precisa ser feito, que levanta pela manhã, que vai para a empresa, que bate o seu cartão, cumpre o seu horário, que trabalha de maneira correta, que não fica matando hora no serviço, alguém que trabalha, que faz o seu serviço, alguém que é inclusive referência, um bom trabalhador. E ele compara a igreja dessa forma, alguém que está sempre trabalhando, que não tira férias, que está ali constantemente produzindo. E além disso é perseverante, porque você pode ter alguém que trabalhe, mas que pode desanimar diante das dificuldades, pode desanimar diante das barreiras, que pode se estressar, porque é difícil ser perseverante, não é fácil. Você vai fazer um trabalho, dá problema, você vai fazer de novo, dá problema, vai fazer de novo, dá problema, você fala assim, chega uma hora e fala, cansei. Não é assim? Ministério de igreja, às vezes você vem no ministério, você trabalha, aí trabalhar no ministério é cansativo. Aí, às vezes, você trabalha um mês, um ano, 2 anos, chega uma hora que às vezes as pessoas se cansam, falam, não quero mais não, preciso de férias de igreja. Preciso de férias do ministério, agora eu não trabalho mais. As pessoas tiram férias, por quê? Porque perseverar nem sempre é fácil, mas a igreja aqui é posta como uma igreja perseverante. Uma igreja cautelosa, atenciosa, porque se houvesse alguém na comunidade que estivesse ensinando algo que não fosse correto, agindo como um apóstolo, mas não sendo apóstolo, tentando transmitir ensinos que fossem equivocados com o evangelho que eles ouviram do próprio Senhor Jesus e que foi pregado pelos primeiros apóstolos, pelos apóstolos que andaram com Jesus, eles questionavam, eles não permitiam. Então era uma comunidade atenciosa àquilo que era ensinado. Era uma comunidade, como o próprio texto apresenta, que suportava as provas por causa do nome de Jesus, mesmo passando por perseguição, ou passando por calúnia, difamação, qualquer alguma dessas coisas, a igreja continuava perseverante. Agora, quando você olha para todos esses elogios que são feitos por Jesus a uma comunidade, dizendo, olha, vocês trabalham bastante, vocês são perseverantes, vocês não desistem fácil, vocês são cautelosos, vocês não deixam qualquer um subir no púlpito, quando alguém vai ensinar, vocês ficam atentos para ver se essa pessoa de fato está ensinando o evangelho verdadeiro, se não vocês já tomam medidas para conter isso, vocês passaram por tantas dificuldades e continuaram perseverantes naquilo que aprenderam em relação ao meu nome e tudo mais. Mesmo com tudo isso, a impressão não é que não teria absolutamente nada para questionar, porque visualmente, comportamentalmente, está caminhando tudo bem, parece que está tudo certo. Mas vem a palavra de Jesus e diz, porém eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Porém eu tenho algo que precisa ser observado por vocês, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Abandonar é a ideia de relaxar. Mas não relaxar no conceito que nós temos o hábito de ouvi-lo, de descansar. Por exemplo, você teve uma semana puxada de trabalho, de atividades, você teve problemas para resolver, você se dedicou fisicamente para o seu trabalho, cansou o físico, cansou a mente, e chega sexta-feira, sextou, 5 horas da tarde, 6 horas para alguns, 7 para outros, ou 8 horas, não sei como é que é a tua agenda de trabalho, mas na hora que chega a sexta e você tem o privilégio de descansar no sábado e no domingo, aí você vai para casa e fala, acabou, só segunda agora, relaxou. Não é nessa ideia que o termo abandonar, que significa relaxar, se refere, mas relaxar aqui significa descaso. O contexto do termo está em fazer tudo o que você faz, mesmo de maneira perseverante, mesmo de forma cautelosa, mas ao mesmo tempo com descaso. É como se você fizesse algo que você precisa fazer e tem que fazer bem feito, porque depende da atenção, do cuidado seu para que as coisas saiam de maneira correta, mas lá no fundo do seu coração, você não faz mais com paixão, você não faz mais com amor, você não faz mais com prazer, você faz com descaso.
Você não faz mal feito, mas você faz tão somente porque você tem que fazer. Sabe quando as pessoas olham e falam, nossa, a pessoa faz muito bem, e mal sabe que lá por dentro ela está ansiosa para deixar de fazer. Mal espera que alguém faça por ela, porque ela não quer fazer mais. Tem um amigo meu que ele diz assim, nunca faça bem feito algo que você não queira fazer pro resto da tua vida. Que se você fizer algo bem feito, você está enrolado, porque as pessoas vão pedir para você fazer sempre, faz, e você vai ter que fazer, e nunca vai deixar de fazer. Mas chega uma hora que você faz bem feito, mas você fala assim, ai meu Deus, podia ser outro para fazer que eu não aguento mais. Eu não quero mais. É esta palavra que significa abandonar. Vocês deixaram de lado, vocês relaxaram. A palavra de Jesus, o foco de Jesus aqui para a sua igreja, é que eles haviam abandonado algo que era extremamente importante para a vida deles, para a vida de cada cristão e para a vida da comunidade como um todo, porque a igreja é o povo, a igreja somos nós. Mas o que eles abandonaram tanto? Essa é a pergunta. O que eles deixaram de lado? O que faltava para a igreja, se era uma igreja que trabalhava? Vamos fazer mutirão, estava todo mundo de Éfeso lá. Gente, estamos precisando de mais pessoas para o departamento infantil aqui da igreja, só Jesus Cristo de Éfeso. Que não havia placa denominacional ainda, né? Então eu tenho que colocar desse jeito. Aí não, tudo bem, a gente trabalha, não, os professores continuam, está todo mundo envolvido, tinha todo mundo presente. Olha, tem gente que chegou aqui e está vindo com uma ideia meio complicada. Não, pera lá, vamos pôr para sentar, vamos conversar direito com esse cidadão aí, que tem muita coisa para aprender, não dá para dar microfone na mão, não. Era uma igreja que estava presente, mas ainda assim Jesus diz, olha, vocês relaxaram, vocês estão fazendo com descaso. É algo muito profundo, porque a impressão, se você fizer uma leitura profunda, é que parece não ter descaso, porque havia engajamento, porque havia esforço, porque havia dedicação. Parece ser contraditório, parece ser um paradoxo, como é que pode? Mas, quando nós estudamos, e aqui vem a minha interpretação daquilo que eu vejo nesse texto bíblico, para que nós consigamos compreender de maneira mais profunda o que Jesus está dizendo para a igreja, é necessário conhecer a história da plantação dessa igreja, do que aconteceu em Éfeso, quando o evangelho chegou naquela cidade. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passou por Éfeso. E quando ele passou por Éfeso, ele pregou o evangelho naquela cidade. E como algumas pessoas se interessaram pelo evangelho, ele deixou lá um casal, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila pregaram o evangelho naquela cidade. E Paulo seguiu o seu caminho. Com o passar do tempo, chegou na cidade de Éfeso um outro homem pregador do evangelho, Apolo. E Apolo, ele começou a falar sobre Jesus. Mas Apolo não tinha muito conhecimento dos últimos acontecimentos do que havia acontecido em Israel, a respeito da ressurreição. Muito obrigado. Mas Apolo continuou falando. Quando Paulo faz a sua terceira viagem missionária, Paulo retorna a Éfeso e lá tem 12 pessoas, 12 homens, que haviam ouvido falar sobre Jesus Cristo e que queriam ouvir mais. E Paulo, então, nessa terceira viagem missionária, ele fica por alguns anos ensinando o evangelho. Ele fica 3 anos ali na cidade de Éfeso. Por 3 meses desses 3 anos, Paulo frequentou a sinagoga, e na sinagoga ele falava de Jesus. Só que quando Paulo começou a falar de Jesus na sinagoga, os judeus começaram a ficar inconformados, indignados, porque a compreensão dos judeus era outra. E começaram a perseguir, a combater, a discutir com o apóstolo Paulo. Paulo percebeu que o clima não estava muito favorável e ele saiu das sinagogas e foi para uma escola chamada Escola de Tirano. E lá nessa escola, o apóstolo Paulo, ele começou a pregar o evangelho e ficou 2 anos pregando o evangelho na Escola de Tirano. E muitas pessoas foram ouvir o evangelho. Como ele saiu da sinagoga e foi para uma escola, na escola, tanto judeus como gentios começaram a ouvir o evangelho, porque na sinagoga era só judeu. Mas na Escola de Tirano era um ambiente mais aberto, não era algo fechado para um grupo específico, não era seletivo. Tanto judeus como gentios começaram a ouvir o evangelho.
E esse pessoal que ouviu o evangelho através do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso se converteram. Se converteram. Há um relato, escute o relato em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18 e 19. Quando Paulo pregou o evangelho, aquelas pessoas entenderam o evangelho de Jesus Cristo, o texto diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Qual foi a reação dos que estavam em Éfeso? Diante da pregação do Evangelho, diante da compreensão do Evangelho, eles foram em praça pública e começaram a confessar os seus próprios pecados. Eles foram tão sensibilizados pelo Espírito de Deus, que eles não se constrangeram em reconhecer quem eles eram. Eles se despiram das suas máscaras. Eles chegavam e diziam: olha, eu pequei, e o meu pecado é este. Olha, eu pequei, e o meu pecado é diferente deste, é este. Olha, eu menti, eu prejudiquei alguém propositalmente porque eu sou um mentiroso. Olha, eu estou vivendo na prática do adultério, eu estou pecando contra minha esposa ou contra o meu marido. Olha, eu sou avarento, eu não consigo abrir mão, eu exploro as pessoas e quanto mais eu posso ganhar, eu assim o faço. Essas pessoas iam publicamente, confessavam seus próprios pecados. A prática do primeiro amor manifesta a vida de pessoas que reconhecem a sua pecaminosidade, que reconhecem as suas limitações, que reconhecem os seus erros, que se quebrantam diante de Deus. A igreja de Éfeso, ela abandonou o seu primeiro amor, porque no decorrer da história ela se tornou uma igreja que aponta o pecado dos outros em vez de olhar o seu próprio pecado, que denuncia o erro do outro em vez de ir diante de Deus e reconhecer o seu próprio pecado. É uma igreja marcada pela atividade, é uma igreja ativista, é uma igreja que tem reunião de homens, mulheres, tem reunião de crianças, tem programação para todo mundo, mas que não tem mais o coração quebrantado diante de Deus. Uma igreja que perdeu a sua relevância porque se tornou uma igreja hipócrita, porque consegue ver o erro dos outros, mas não consegue reconhecer os seus próprios erros. E esta é uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos nos tempos modernos, porque muitas das novas gerações não conseguem mais conciliar o discurso diferente da prática. Uma igreja que prega uma coisa e vive outra, uma família que fala sobre amor e aceitação, mas rejeita. Uma família que fala que acolhe aquele que está em dor, mas se afasta do que sofre porque não quer participar da dor. Uma família que ama a igreja, mas que senta na mesa do almoço e fala mal de todo mundo. Essas novas gerações, elas não suportam mais um discurso diferente da realidade. Algumas coisas que há muito tempo era mais aceitável, hoje em dia não existe mais. E Jesus vai direto ao ponto com a igreja de Éfeso. Chega para eles e diz assim: vocês abandonaram o primeiro amor. Porque é muito fácil para qualquer um de nós, todos nós, qualquer cristão, com o passar dos anos, com o passar do tempo, a gente se tornar insensível para os nossos próprios erros e às vezes só conseguirmos enxergar os erros dos outros. A gente vai perdendo a sensibilidade, a gente vai perdendo o quebrantamento, a gente vai perdendo a consciência cristã de arrependimento genuíno e sincero. A gente vai criando um bloqueio onde a gente se auto-justifica nos nossos erros. E ao mesmo tempo a gente não aceita de maneira alguma os erros dos outros. Quando Jesus diz que eles pecaram, que eles estavam errados, porque abandonaram o primeiro amor, Jesus está falando sobre esse coração sincero, aberto, diante de Deus, em que nós nos quebrantamos para o Senhor. Em que nós reconhecemos que o maior pecador somos nós. Foi essa a consciência do apóstolo Paulo. Eu sou o maior dos pecadores. Essa foi a sua consciência, um coração quebrantado. Porque se nós não tivermos um coração quebrantado, se a igreja de Cristo não tiver um coração quebrantado, nós vamos fazer muitas coisas, mas nós não vamos estar sensíveis à voz do Senhor. Nós não vamos estar sensíveis ao mover do Senhor.
E a confissão deles aqui foi pública. Foi algo muito transparente, algo muito aberto. Mas a pergunta que eu faço é o quão sinceros somos diante do Senhor com os nossos erros, equívocos, limitações. A consciência que a igreja de Éfeso, no seu nascimento, na sua plantação teve, da presença real de Cristo, os levou a uma reação que muitos de nós, por uma questão de bom senso, talvez diríamos, olha, não fala para muita gente isso não. Olha, guarda com você, em público, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, você pode até abrir seu coração, mas há para algumas pessoas específicas, porque tem gente que pode querer te prejudicar. Nós tomaríamos essas medidas cautelosas, em relação a algumas confissões. Mas o fato é que nesse texto específico, na história dessa igreja, a compreensão que eles tinham da presença real de Cristo no meio deles, foi tão profunda, que eles não se conteram. Eles simplesmente queriam abrir o coração e dizer, eu estou errado, eu sou um pecador e eu preciso da transformação que só Jesus Cristo pode me dar. Alguém que tinha o coração cheio de amor, amor para com Deus, amor para com Cristo, um amor que era sincero e genuíno. Mas no decorrer dos anos, a igreja foi esfriando. O coração desses cristãos foi endurecendo. Aí eles se tornaram mais aqueles que avaliam o comportamento dos outros do que alguém que está se reconhecendo como diante dos olhos daquele que de fato faz análise, que é Jesus Cristo. Eles caíram no equívoco de pensar tão somente na transcendência de Cristo, que é a compreensão que nós temos de que Deus é todo-poderoso, que assenta num alto e sublime trono e governa todas as coisas, e esqueceram da imanência de Cristo, ou seja, que Cristo está presente no meio de nós, por meio do seu Santo Espírito. A gente corre o risco de, no decorrer da nossa jornada, no passar dos anos, nós corremos seriamente a dificuldade de lidar com o conceito de que, ao mesmo tempo que o Senhor está nos altos céus, governando essa terra, Ele está presente no meio de nós. Quando nós louvamos, quando nós cantamos, Deus está presente no meio de nós. Ele está imanente, Ele não está distante de nós. Como se estivesse assistindo o nosso culto pela internet. Ele não está contemplando pela tela de um notebook, de uma televisão, o que está acontecendo aqui. Quando nós nos reunimos para orar, Deus não está lá do céu só olhando para baixo, de ouvido para ver as nossas orações. Deus está no nosso meio. Às vezes perdemos a consciência da imanência, das palavras de Jesus dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, um Senhor que está presente. Às vezes a gente fica numa impressão de que esse relacionamento é distante. O Senhor está presente, e presente em nós, por meio do seu Espírito. E quando nós lemos esse texto nos convida a um quebrantamento genuíno. E eu acho extremamente profunda a palavra de Jesus, porque ele diz assim, lembra-te, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, de onde? Essa palavra onde, por muito tempo gerou um questionamento da minha parte, por que onde caíste, onde? Porque quando a gente fala sobre a prática do pecado, o cometimento de um erro, é um erro específico, né? Então, se você, por exemplo, falou uma mentira, o pecado não é aonde você cometeu a mentira, mas é a mentira que você cometeu, certo? O que é mais importante é onde você mentiu ou a mentira que você cometeu? É a mentira que é o problema. Mas quando o texto fala, lembra-te de onde caíste, o que Jesus está dizendo é o seguinte, resgata na sua memória, a partir de qual momento você começou a perder a sensibilidade de me ouvir, que você começou a perder a humildade de submeter a mim. Porque a consequência de um coração endurecido, ela tem um início, é a indiferença, é o relaxamento, é o momento que a gente pensa, parece que não faz mais sentido para mim não.
E você vai no piloto automático. E você segue no piloto automático. Mas se tem algo que nós não podemos, é viver em comunhão com Deus no piloto automático. Não dá. Não dá para ser igreja no piloto automático. Não dá para a gente sair de casa todo domingo pela manhã, vir para a escola dominical no piloto automático. Senão você não aguenta. Senão seus filhos não aguentam. Não dá para você vir num culto domingo à noite no piloto automático, porque senão o programa de televisão vai ser melhor, os gols do Fantástico vai ser melhor. Não dá para ser no piloto automático. Porque se é no piloto automático, se é pela obrigação, se é porque eu sou presbiteriano e eu tenho que ir, uma hora não vem mais, uma hora não vem. É por isso que muitos filhos não vêm mais, porque eles vêm enquanto o pai obriga. Mas chega uma hora que o pai não pode obrigar mais, eles não vêm. Por quê? Porque o coração não está quebrantado. E o que nós precisamos é de corações quebrantados. E as pessoas precisam ver que nós, como igreja, temos o coração quebrantado. As pessoas precisam ver, e aí trazendo para a nossa comunidade local, porque o propósito da nossa reflexão é mostrar o que a igreja cristã evangélica brasileira enfrenta como um todo, é mostrar que nós precisamos ter um coração aberto. As pessoas precisam ver que nós cremos no que nós pregamos, que nós confessamos os nossos erros porque reconhecemos que somos pecadores, que nós não estamos numa posição de superioridade em relação aos outros porque nós somos tão pecadores quanto. O que nos diferencia de quem não tem Cristo Jesus como Senhor não é que somos menos pecadores, é que somos pecadores confessos, é que somos pecadores que reconhecem o seu pecado, é que somos pecadores que reconhecem que precisa da transformação diária que só o Espírito Santo pode dar, porque senão nós erramos de novo, nós caímos de novo, nós pecamos de novo. Um coração quebrantado, isso nós precisamos todos os dias, porque se nós não tivermos um coração quebrantado todos os dias, o orgulho toma conta de nós, e nós começamos a dizer coisas que nós não vivemos, começamos a pregar coisas as quais nós não colocamos em prática, porque nós não conseguimos, dependemos do Espírito de Deus para nos ajudar. Sendo assim, queria encerrar a minha reflexão hoje, dizendo que nós precisamos buscar em Deus um coração quebrantado, precisamos retomar a prática do primeiro amor, precisamos ter o primeiro amor restabelecido no nosso coração, porque nós poderíamos aqui tentar fazer programação de todos os lados, nós poderíamos aqui ser mais zelosos com muitas coisas, mais cautelosos com muitas outras, nós poderíamos fazer tudo quanto Jesus elogia na prática da igreja, mas tudo isso não seria suficiente se o Senhor não encontrar em nós um coração genuinamente quebrantado, um coração submisso a Ele, um coração que reconhece quem de fato é na presença dEle. E nós precisamos mostrar isso, que nós somos uma igreja vulnerável, porque somos uma comunidade de pecadores, redimida pelo sangue de Jesus. E o que nos faz vir aqui não é sermos bons, o que nos faz vir aqui não é sermos perfeitos, mas o que nos faz vir aqui é reconhecer que nós dependemos da graça de Deus todos os dias para poder prosseguir. E é isso que as pessoas precisam ver, que nós somos pessoas como elas, que são carentes da graça de Deus em Cristo Jesus todos os dias. Que Deus assim nos abençoe. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Você está com seu coração de fato quebrantado? Ou você já endureceu o seu coração? Ou se às vezes algumas coisas se tornaram tão rotineiras para você, tão comuns, que você não se quebranta mais. Talvez você ouve algo aqui, mas chega na sua casa e você faz totalmente diferente. Talvez você fala de algo para os seus filhos, mas você vive de maneira diferente do que você fala. Talvez você dá lições para os seus amigos, você dá palpites, opiniões, mas de coisas que você, lá no fundo, no íntimo do seu coração, você mesmo não pratica. Talvez você consiga enxergar o erro dos outros, mas o que é importante é que nós consigamos enxergar os nossos próprios erros e colocá-los de maneira transparente diante do Senhor, confessando os nossos pecados e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, Pai, porque sou um homem, uma mulher pecadora, eu careço de um coração sensível, meu Pai. A igreja precisa ser sensível aos seus próprios erros.
A igreja precisa ser quebrantada diante do Senhor. Senhor eterno, Deus de toda graça e misericórdia, nós estamos aqui como teu povo, ó Pai, como tua igreja. Senhor eterno, quantas histórias de conversão, de encontro contigo nós temos aqui, Pai. Eu não sei como cada irmão e irmã passou pelo processo de reconhecimento dos seus pecados. Às vezes num culto, com uma pregação, às vezes num acampamento, ouvindo uma ministração. Às vezes pessoas que encontraram com Jesus nos seus quartos, às vezes numa crise de ansiedade, num momento de depressão, às vezes estavam em suas casas e foram encontradas por Ti, tiveram seu coração movido, restaurado. Pessoas, ó Pai eterno, que passaram por problemas graves e quando estavam para perder tudo, perder família, perder os filhos, reconheceram os seus erros, reconheceram os seus pecados, reconheceram suas limitações. Deus, eu não conheço a fundo a experiência, o momento que cada um teve semelhante àqueles de Éfeso, que ao ouvirem o Evangelho, reconheceram a sua própria pecaminosidade. Mas da mesma forma como aconteceu com eles, ó Pai, nós sabemos que isso pode acontecer com a gente. Às vezes tantos anos na igreja vai tornando a gente insensível. Às vezes vamos nos tornando mais religiosos do que homens e mulheres que têm uma comunhão profunda, íntima com o Senhor. Às vezes vamos ficando um pouco indiferente com algumas coisas, Pai. Mas nós clamamos em nome de Jesus, não permita que continuemos desta forma, que reconheçamos aonde caímos e que possamos, ó Pai eterno, ter e buscar um coração sensível e quebrantado na Tua presença, Pai. Que possamos ter um arrependimento sincero, genuíno, que possamos todos os dias, ó Pai, reconhecer a nossa limitação, reconhecer o nosso pecado e sermos tratados pelo Senhor, ó Deus. Que as pessoas nos vejam na nossa vulnerabilidade, porque como diria o apóstolo Paulo, quando somos fracos, aí sim que somos fortes. A nossa força não está nas nossas habilidades, mas está na nossa dependência do Senhor, ó Deus, em reconhecermos o quão limitados somos e sermos trabalhados pelo Senhor, ó Deus. Que as pessoas as quais conhecemos, com as quais convivemos, seja a nossa família, nossos colegas, nossos vizinhos, nossos amigos do esporte, Deus, que essas pessoas vejam em nós, homens e mulheres que reconhecem seus limites, mas que têm um coração quebrantado diante do Senhor, ó Deus. Que eles possam ver homens e mulheres que reconhecem as suas falhas, mas reconhecem que dependem do Senhor em todo o tempo, ó Deus. E que isso alcance os seus corações, porque nós cremos que não há outro lugar para ter um coração restaurado e transformado, senão na presença do Senhor, ó Deus. Portanto, venha sobre nós e abençoa-nos como igreja, numa sociedade em que muitas igrejas estão enfrentando um colapso. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.